Capítulo 10. Eu peço por gentileza que, à medida que você encontrar o texto, que vai dos versos 19 ao 25, você fique de pé por gentileza para fazermos essa leitura do texto que vai nos guiar, nos inspirar essa noite a respeito da vida da igreja. Esse é o assunto dessa noite. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos ter mais uma palavra de oração. Curve sua cabeça, por favor. Vamos falar com o Senhor. Jesus, ó bendito Jesus, te agradecemos porque estamos aqui num ambiente que exalta o teu nome, um ambiente exaltador de Cristo, um ambiente onde podemos nos achegar confiadamente, porque não é a partir das nossas obras, mas da tua obra perfeita que temos perdão dos nossos pecados, que não é pelo nosso próprio nome, nem pela nossa própria honra, mas é pelo teu nome que podemos nos achegar na tua presença, Senhor. E como lemos no Salmo 12, versículo 6, logo no início desse culto de adoração a ti, a tua palavra é pura. Portanto, que a tua palavra venha nos purificar de fato, Senhor, nossas consciências, para que as nossas ações sejam fruto da renovação da nossa mente, que a tua palavra exposta possa fazer isso em nós, e o teu nome seja glorificado, como nome sobre todo nome, o cabeça da igreja que é o teu povo. Assim oramos. Amém e amém. Podem se assentar, queridos, queridas. Nós vivemos esse momento da história, em especial do Brasil, onde a expressão instituição falida é muito recorrente, não é? Você já deve ter ouvido muito isso. Alguns dizem que o Brasil é o país das instituições falidas. Quando pensamos em todo o aparato governamental, judiciário, no âmbito da segurança pública, a ideia que perpassa a consciência comum, o consciente coletivo, é de que as instituições são falidas. Muitos olham para os frutos, por exemplo, da escola, que outrora era um ambiente de formação. Hoje, lamentavelmente, por inúmeras razões que não cabem nesse momento e nem são o alvo da exposição dessa noite, mas não podemos negar que as escolas têm sido consideradas como instituições falidas, porque elas já não têm sido, lamentavelmente, em larga escala, um espaço de formação, mas por vezes um espaço de deformação do caráter,
do indivíduo, em especial das crianças. No âmbito relacional, muitos taxam o casamento como uma instituição falida. E o sinal a respeito da banalização como os relacionamentos de marido e mulher se dão já foi aceso e tocado aqui nesta manhã desde o púlpito da igreja, onde o texto base também foi a partir da carta aos Hebreus, primeiro texto lido essa manhã, para fazer essa defesa e nos posicionar contra as sutilezas da banalização do casamento, já foram estabelecidas aqui essa manhã. Mas eu tenho me dedicado ao longo dessas semanas, desse mês que passou, e já desse início, esse meio de setembro que entramos, sobre esses alertas específicos sobre a grande batalha espiritual, que sim existe, ela não pode ser enganada, embotada, disfarçada. Estamos em guerra. E de como falsas doutrinas e falsos mestres relativizam a palavra de Deus e relativizam a espiritualidade cristã, a tornando uma expressão que não é necessariamente aquilo que Deus deseja dos seus filhos no âmbito da espiritualidade. Na verdade é muito simples. Um povo que ora, a igreja é reconhecida por Jesus também como casa de oração. Falamos também sobre as sutilezas de como o entretenimento e a ideia de esfriamento espiritual vão se esgueirando pelos corredores da igreja. Muitas vezes, para não se esfriar espiritualmente, muitos acham que entreter, trazer um pouco de diversão, de uma alegria plastificada, vai trazer algo mais avivado para as reuniões do povo de Deus. O fato é, minha gente, que a igreja, por inúmeras razões que se enquadram nessas que já foram expostas aqui ao longo destas semanas, os falsos líderes e falsos ensinos, falsas doutrinas e falsos mestres que sutilmente andam pelos corredores da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, dessa forma relativizando, tirando o absoluto da palavra de Deus, tirando a simplicidade de um povo que fala com Deus e ouve Deus, que ora, de um povo que busca fervor espiritual genuíno, e de um povo que diz não ao entretenimento religioso, porque temos a alegria da salvação, e ela é suficiente, e ela basta para aqueles que são parte desse povo redimido e comprado por Jesus. Essas idas e vindas acabam causando desgaste no relacionamento de muitos, que passam a considerar a igreja, portanto, também como uma instituição falida. Nesse cenário, os inúmeros escândalos envolvendo líderes e pastores de renome nesses últimos 40 ou no máximo 50 anos de igreja evangélica no Brasil, no Ocidente em geral, tem desiludido a muitos. Muitos olham líderes de um bom background, um bom pano de fundo, uma boa história, de denominações históricas, denominações sérias, de boa doutrina, mas que se envolvem, lamentavelmente, em escândalos morais no campo da ética sexual e no campo da ganância. Isso machuca a muita gente, de modo que eles olham, poxa, se o líder é desse jeito, que dirá o rebanho dessa igreja?
Muitos olham o envolvimento da igreja com os poderes governamentais e se lamentam profundamente com isso. De modo que também, ao olhar líderes cristãos envolvendo-se nas camadas de governança, nas casas de governo da nossa nação, que são consideradas instituições falidas pela grande maioria dos brasileiros, também acabam por taxar a igreja como instituição falida. O resultado disso é um movimento que já foi abordado muitas vezes aqui pelo bispo Weber, que é o chamado movimento dos desigrejados. No mês de maio desse ano corrente, de 2022, a revista Veja e o site da BBC Brasil fizeram, ambos esses canais do chamado jornalismo oficial, fizeram extensas matérias com considerável pesquisa e dados a respeito do aumento exponencial de pessoas que dizem-se, identificam-se como cristãs, alguns até como cristãos evangélicos, mas que não têm mais relação com a igreja chamada institucional. E a afirmação de muitos deles é justamente essa: a igreja faliu, a igreja é uma instituição falida. Com a popularização da igreja evangélica nesses últimos 40, 50 anos aqui no Brasil, como falei anteriormente, temos esse grande fenômeno, a explosão dos evangélicos no Brasil, uma fatia influente em vários aspectos. Com isso, o mundanismo chegou na igreja. Aquele grande diferencial que normalmente no passado os crentes faziam e a igreja evangélica representava, deixou de acontecer. Um dos males advindos disso é o fato, em especial, uma tendência grande entre jovens adultos, entre 21 anos e 35 anos em média, de dizerem adeus à igreja institucional. Essa é uma realidade, irmãos. Essa já é uma realidade presente que foi alavancada, que ganhou uma tração maior nos últimos 3 anos, em especial desde março de 2020, com essa grande crise sanitária que tomou conta do mundo e o advento ou a explosão dos cultos online, porque culto online, transmissão via streaming pela internet de cultos evangélicos já era comum. Ela só ganhou uma explosão, ficou popularizada. Igrejas que não usufruíam dessa tecnologia passaram a usufruir como a nossa, para poder atender a demanda de servir com conteúdo cristão o rebanho durante o período de isolamento forçado. As igrejas tiveram que fechar as portas e os pastores se viram na responsabilidade verdadeira, genuína, autêntica de alimentar o seu rebanho. Mas, como sempre ouvimos aqui na nossa igreja local, isso não substitui a vida da igreja, a relação da igreja. Isso é um recurso de sobrevivência nesses tempos esquisitos que a gente está passando. Foi isso que a gente ouviu. De modo que a gente até se cansou desse tipo de ferramenta. Dá uma canseira, né? Pelo menos para mim, cansou bastante. O ponto é que, para muitos, essa ideia de uma igreja virtual se tornou uma realidade. Para muitos que já nutriam em si uma certa desconstrução do padrão de lidar com a igreja enquanto instituição, ganhou nesse espaço uma oportunidade para: agora eu vou viver essa minha liberdade. Eu não preciso ir para a igreja. Antes de ir para a igreja, eu sou a igreja. É o que muitos desse chamado movimento de desigrejados afirmam. Afirmam que não temos a necessidade dessa relação hierárquica de líderes e liderados,
Porque, afinal de contas, Jesus é o grande e bom pastor. E uma série de equívocos, revisionismos históricos e, no fundo, o pecado faz com que muitos, mas muitos e cada vez mais, não queiram congregar, não queiram se reunir mais como igreja. Eu gosto sempre, em especial nessa série, onde ligamos o alerta como igreja para as sutilezas que entram no nosso meio, eu tenho buscado cuidado de simplesmente não fazer nenhum tipo de afirmação ad hominem, nenhum tipo de afirmação que toque na relação pessoal com essas pessoas envolvidas nesses movimentos, como falamos, da teologia coach, do pessoal das novas narrativas evangélicas. A gente fala com muito cuidado até desses que querem tal entretenimento religioso. Eu não estou buscando trafegar nessas exposições, querendo atacar esses irmãos. Eu ainda quero crer que nesses nichos ainda existam irmãos em Cristo. Eu quero crer nisso. Mas eu preciso ligar o alerta para nós aqui, e dar a ferramenta para nós defendermos os pressupostos que trazemos aqui, como defendemos a forma correta de nos posicionar à luz da palavra de Deus e da obediência à nossa liderança, dando as costas para falsos mestres e falso ensino, a nossa relação amorosa e devota com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, a ênfase na busca de uma vida de oração no âmbito pessoal, familiar e coletivo, de buscar avivamento espiritual, fervor, fogo do Espírito para caminhar, buscar um ânimo que não pode ser negociado por um mero entretenimento, um mero festival na igreja, porque temos a alegria da salvação em nossas vidas. Tudo isso tem o objetivo de nos fazer voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e nos preparar para o grande dia da volta de Jesus. Essas mensagens, se vocês perceberem, elas têm, além do alerta, como a temática escancarada, a temática explícita, tem como um grande fio condutor a volta de Jesus. As passagens que temos abordado aqui, os trechos da Sagrada Escritura, eles culminam ou perpassam pela volta de Jesus. E assim é o texto que nós lemos aqui. O que queremos, para encerrar essa introdução, é dar resposta a essas sutis ameaças que correm pelos corredores da igreja, à luz da palavra de Deus, e lembrando que tais sutis ameaças preparam o caminho da volta de Jesus. São parte da história da redenção, que há de chegar no seu clímax na grande consumação, na consumação de todas as coisas, na volta de Jesus. E a gente tem que passar por tudo isso. Muitos irmãos e irmãs já passam por isso há muito tempo. E não foi diferente com essa igreja da diáspora, essa igreja daqueles que saíram da grande perseguição que começa em Jerusalém, ainda nos primeiros 70 a 80 anos de fundação da igreja, e que se espalham por toda a Ásia Menor até chegar na Europa. A carta, o trecho da carta que nós estamos lendo, que foi amplamente exposta desde o final do ano passado, avançamos esse ano nela, na verdade desde o início do ano. Em março eu preguei no capítulo 10 de Hebreus, passei por esses textos, mas essa noite eu vou me concentrar nessa exposição, nesses versículos de 19 até o 25. A nossa atenção está aqui, porque desigrejado já existia desde essa época. Não tinha o nome, não tinham as pesquisas, as estatísticas,
mas o fenômeno já acontecia. E como esses irmãos, os hebreus, foram orientados a lidar com isso. E é nesse caminho, nessa direção, nessa jornada, como vai ser ensinado aqui em outubro, que eu espero que nós, como discípulos de Jesus, encontremos resposta, apologética, defesa da nossa fé, como igreja, para a glória do nosso Senhor Jesus. Que em nome de Jesus, possamos sair daqui com a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, enchendo nossas mentes, e o poder do Espírito de Deus, enchendo as nossas vidas, para sermos o povo de Deus, a igreja de Deus, e entender a importância de viver essa realidade aqui, a realidade do corpo de Cristo, que mesmo com todas as lutas, agruras, falhas de líderes e estruturas pecaminosas, temos uma certeza, que Deus edifica a sua igreja. Jesus edifica a sua igreja. Jesus é que constrói a sua igreja, é que levanta a sua igreja. Hebreus, capítulo 10. Eu quero ler com você os versículos 19 a 21. Mais uma vez, de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa introdução dessa parte da carta, do capítulo 10 da carta aos Hebreus, faz menção, quando a gente lê aqui, tendo, pois. Essa conjunção, pois, faz uma conexão com tudo que o autor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, vem ensinando desde o capítulo 7 até a metade do capítulo 10, o verso 18, logo anterior ao que lemos aqui, que diz: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O escritor aos Hebreus encerra uma citação da profecia de Jeremias, registrada no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, sobre Deus não lembrar dos pecados e das iniquidades do seu povo, por causa do seu absoluto perdão sobre os seus, sobre aqueles que ele chama para si. E por que ele faz isso? Porque ele deu um sumo sacerdote perfeito, que não precisa pedir perdão por seus pecados, porque ele não pecou, Jesus não pecou. Os capítulos 7 de Hebreus até o capítulo 10, verso 18 da mesma carta, exaltam o sumo sacerdócio de Jesus, o perfeito pastorado de Jesus, o perfeito ministério de Cristo. É por causa desse perfeito ministério, então, que o escritor aos Hebreus chama os irmãos, percebam a linguagem, queridos, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, coragem, para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, não por eles mesmos, mas por um canal, um meio, uma via. E o texto diz no final do verso 19, pelo sangue de Jesus, avançando para o verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O autor aos Hebreus deixa claro, isso traz à memória João 10:9, quando Jesus afirma a sua identidade como o bom pastor. Jesus mesmo, de acordo com o Evangelho de João, diz: eu sou o bom pastor. E no verso 9 de João 10, ele diz que ele mesmo é a porta das ovelhas, e quem entrar por ele será salvo. E é essa obra que o escritor aos Hebreus exalta aqui, essa obra perfeita,
A obra perfeita da salvação de Jesus é o acesso para que o seu povo adentre em sua presença, porque Ele mesmo é a porta, Ele mesmo é o acesso, Ele mesmo é o pastor, Ele é o sumo sacerdote, Ele é Deus, Ele é Jesus. Nós entramos, portanto, amados, nessa ideia de igreja, de acordo com o texto lido e que agora vai ser exposto, interpretado, e já devidamente chamado à prática, nos versículos que vão se estender dos versos 22 ao 25. Mas tudo isso tem uma grande causa. A igreja tem uma grande causa e um grande porquê. O problema dos desigrejados, e eu já conversei com muitos, já andei bastante nessa seara, já preguei muito para desigrejado. Eu tenho de alguma forma acompanhado os desdobramentos desse, eu tenho uma dificuldade de chamar de movimento ainda, mas desse fenômeno talvez. Eu tenho observado isso pelo menos há 15 anos e tenho tentado trazer de volta a vida comunitária de verdade. Muitos que simplesmente a abandonam por causa das razões que eu fui listando aqui, de muitas outras, que dizem respeito às falhas de líderes e das estruturas eclesiásticas. Mas o ponto, e que já consegui convencer a muitos para a glória de Deus nesse sentido, é que a gente gasta tempo demais falando de nós mesmos e da igreja e das nossas coisas que pensamos que é a igreja. E é aqui que reside a grande chave para abrirmos essa porta de compreensão e entendermos o que de fato o Senhor tem para si como igreja. E eu começo o assunto muitas vezes com essa gente querida, muitos sofridos autenticamente, alguns outros meros jovens contaminados da mentalidade revolucionária característica do século presente. Mesmo assim busco paciência e longanimidade para poder compartilhar em amor e seguir a verdade em amor com essa gente. Mas o fato é que a gente gasta muito tempo teorizando sobre igreja, sobre fenômenos, sobre a história, sobre homens e mulheres, suas obras, seus feitos, e temos deixado de lado as obras e os feitos de Jesus, e entender que de fato é por causa dele, Jesus, que nós aqui como igreja existimos, que o que precisamos de forma mais enérgica, mais vibrante, mais constante, sim, mais repetitiva, é dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e Ele ordena que sejamos igreja. Portanto, antes de adentrar na chamada prática, é necessário nós compreendermos de maneira muito clara que Ele nos chama com a sua obra perfeita, consumada na cruz, com o seu sacerdócio perfeito, ou usando para uma linguagem mais comum para nós, o seu ministério perfeito. É por causa do ministério perfeito de Jesus, é por causa da santidade de Jesus, que nós temos acesso à presença dEle, e por ter acesso à presença dEle, temos a ordem de nos reunirmos como igreja, para que estejamos coletivamente diante da sua santa presença. Como também vamos ser inspirados no mês que vem, nos cultos da manhã, com essa série de mensagens sobre Deus se revelando nos Salmos. E o texto deixa isso claro para nós. Mais uma vez, os versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E agora, verso 21, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Percebam, esse novo e vivo caminho, consagrado pelo véu que se rasga, como a gente sempre canta, o antigo cântico aqui, o véu que separava já não separa mais, por causa do sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus. Por causa de termos um grande ministério sobre as nossas vidas. Um sumo pastor, ou seja, um pastor sobre todos os pastores, um pastor soberano. Por isso somos chamados a viver e ser igreja. E a partir do verso 22, existe uma resposta, portanto, para esse perfeito ministério. Verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A primeira resposta, portanto, diante desse Deus, que pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, desse Deus, que sendo novo e vivo caminho, pela sua própria carne, entregue no madeiro, entregue na cruz do Calvário, por causa da obra salvadora de Jesus, por causa do coração do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus, e saber que Ele está exaltado agora, na destra do Deus Pai, intercedendo pela nossa vida, nesse momento, no tempo chamado agora, somos chamados então a uma primeira postura, a uma primeira resposta. Aproximemo-nos com sincero coração. De que forma? Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse primeiro chamado, que começa no tempo chamado hoje, no já, no agora, é para agora aproximar-se de Deus. Nós somos chamados hoje à urgência nisso. Aproximemo-nos com sincero coração, colocando o nosso coração em confissão diante dele. Por isso a importância de estarmos sempre nos nossos cânticos, nas nossas orações públicas, confessando pecados. Porque isso aponta para um sincero coração, livre de orgulho, livre dessa mácula de achar que estamos sempre certos, que temos sempre a razão, que somos melhores do que outros, que nossos testemunhos são mais poderosos do que os de outros, e são dignos de ser ouvidos e reverenciados. Não! O sincero coração nos coloca no nosso devido lugar, entender que é por causa da obra perfeita do perfeito pastor Jesus que temos acesso à sua santa presença. Por isso, o convite é: aproximem-se, aproximemo-nos, o tempo é presente, é cumprir, portanto, a ordem do reino de Deus, esse reino que tem essa expressão, nessa tensão temporal que a gente sempre fala aqui, já começou. Ei, você não precisa morrer para se aproximar de Jesus, não precisa esperar chegar o ainda não para se aproximar de Jesus, não precisa tão somente esperar que você seja elevado à glória, já começa agora, sim, mesmo no corpo dessa morte, mesmo com a limitação dos nossos pecados, mesmo com a nossa natureza que conspira contra uma vida consagrada a Deus, Ele nos chama, não pelas nossas obras, mas sim pela obra perfeita dEle, a nos aproximarmos, por isso com sincero coração, por isso reconhecendo quem nós somos, mas não nos limitando a quem nós somos.
Não considerando, eu estou muito mal, eu preciso, antes de me aproximar do Senhor, eu preciso resolver isso ou aquilo outro. Meu querido, se você ficar esperando isso, saiba, você nunca vai se aproximar. Você vai ficar adiando. Vai ser como compromissos da vida, que a gente sempre coloca, né? Protela, procrastina, que é a palavra que ficou na moda, verbo que ficou na moda. A gente vai jogando para frente, é como a dieta que vai começar, a academia, a revisão do carro, a obra em casa, a pintura, essas coisas, né, do dia a dia. E a gente vai normalizando aquilo que não deve ser tratado de forma meramente humana, que é a nossa vida com o Senhor, uma vez que fomos alcançados pela palavra poderosa de Deus e tocados pelo Espírito poderoso de Deus. Nós não podemos ficar do mesmo jeito. E aí, qual é a grande questão? Eu sou mau, eu ainda erro, eu ainda peco, eu ainda falo e faço coisas que desagradam a Deus. Por isso, aproxime-se de que forma? Com sincero coração e em plena certeza de fé. A primeira das virtudes teologais que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, quando ele ensina sobre o amor. E o que permanece? Fé, esperança e amor. E o maior destes é o amor. Mas essas verdades teologais têm um tripé, que começa com a fé. E o autor aos Hebreus aqui, o escritor aos Hebreus fala que essa aproximação se dá em plena certeza de fé, em plena certeza de algo que permanece para sempre, porque procede daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote, o grande sacerdote do versículo 21, que está sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, verso 22 continua, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa obra de fé que anda lado a lado com o arrependimento, opera esse grande milagre que é relatado na parte B do versículo 22 de Hebreus 10. Ter o coração purificado. Esse é o maior milagre, meu irmão, minha irmã. Corações duros, corações pecadores, corações sujos e impuros serem purificados. Só o grande médico dos médicos, Jesus, pode fazer isso. Só o Jesus que anda entre nós, anda no meio dos nossos corredores, operando esse grande milagre que nós não percebemos. Os nossos olhos são fechados para essa grande realidade. Por isso devemos pedir, Espírito Santo, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para contemplar essa realidade de ter corações transformados, purificados. Gente que foi gerada de maneira originalmente má, sendo purificada. Que sublime milagre! E que tem uma consequência exterior. Lavado o corpo com água pura. Aquele que se aproxima do Senhor com sincero coração, em plena certeza de fé, tem coração purificado e consequentemente seu corpo, suas obras passam pela lavagem da água pura, que de acordo com a linguagem do apóstolo João em suas cartas é a própria palavra, que lava a nossa consciência à medida que ela é divisada, exposta, pregada e profetizada no meio do seu povo. É isso que opera esse maravilhoso milagre de cura. Gente originalmente destinada à morte e ao inferno, agora sendo salvos, lavados, remidos, comprados, eleitos para a glória do Senhor Jesus. E isso se dá por essa primeira virtude teologal, a fé. Esse norteador que vem direto de Deus e modela a nossa consciência e a nossa prática. Essa fé que nos dá recursos sobrenaturais para viver o já. Mas a nossa história com Deus e a nossa jornada como povo de Deus, como casa de Deus, como igreja de Deus,
E aí, considerando a igreja em todas as expressões que o Novo Testamento a qualificam a ser, igreja enquanto aquela que se aproxima com certeza da fé, é como Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, coluna e baluarte da verdade, e a verdade que é a palavra de Deus. E uma fé embasada tem como fundamento a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Porém, temos uma realidade futura. Estamos nos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus. Vivemos o já cheios de fé, mas precisamos de esperança para contemplar o ainda não. E o texto diz no verso 22, portanto, a segunda resposta que os hebreus deveriam dar diante do sumo sacerdote, do grande sacerdote, do grande ministro, do perfeito ministério sobre a casa de Deus. A segunda resposta é: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por isso a gente canta aqui, ao afirmar que Cristo é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação, em cada crise, sem falhar. Quem não falha é Jesus, Ele é perfeito. Cantamos essa canção com essa consciência, porque Ele é que fez a promessa e Ele é fiel. O nosso chamado, portanto, com olhos no futuro, com olhos no ainda não, é guardar firme. É guardar firme. O grego original aqui tem uma palavra muito curiosa que talvez seria melhor traduzida como apegue-se. Mas era a ideia, o verbo que é usado aqui, era um tipo de forma de se agarrar, como se você nunca pudesse soltar quem você agarrava. Inclusive era um termo usado no ambiente das lutas marciais daquele período, das origens da luta greco-romana. Era uma espécie de forma de se apegar ao adversário e dar um golpe naquele adversário, que ele não poderia sair daquilo de jeito nenhum. Era um verbo oriundo desse ambiente atlético, esportivo. Então, a forma aqui que o português da Revista Atualizada conseguiu condensar essa ideia foi guardar firme. Eu gosto de considerar se apegar. Apegue-se, abrace, não largue essa esperança, a confissão dessa esperança. Como você afirma essa esperança? Porque essa é uma verdade absoluta e que há de vir. Esperamos o grande dia, esperamos a volta de Jesus. A história vai se cumprir, irmãos, a história vai se cumprir. Jesus voltará. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Portanto, guardemos firme essa esperança do ainda não. Não larguemos. Não fraquejemos, sem vacilar. Porque quem fez essa promessa é fiel. Deus é fiel. Aí podemos dizer, certamente, sem que seja um mero bordão, que trata Deus como uma espécie de gênio da lâmpada, que atende às nossas vontades. Não, Deus é fiel porque Ele cumpre as suas próprias promessas sobre si mesmo, as suas próprias verdades sobre quem Ele é. Por isso Deus é fiel. Deus é fiel. Existe uma terceira postura, portanto, para responder ao grande pastor: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considere uns aos outros. Uma das quase centena de vezes que aparece a expressão uns aos outros no Novo Testamento. A importância de olhar o outro nessa jornada
de estar na presença de Deus. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos. Perceba que é um movimento que envolve o nós. Não é o estímulo que procede do presbítero da igreja, do pastor local da igreja, da liderança da igreja. O estímulo é de uns para com os outros, no ombro a ombro da vida comunitária. Ao amor e às boas obras, que, como exploramos tanto nessa mensagem de Hebreus pregada em março desse ano, como alguns meses atrás, na nossa exposição da carta de Paulo a Tito, entendemos as boas obras, sim, como a boa obra que toca o próximo, que estende compaixão para os aflitos, os pobres, os miseráveis ao nosso redor. A palavra de Deus está repleta disso. O nosso salmo, mais uma vez citando o salmo lido na devocional da abertura do nosso culto, Salmo 12, deixa isso bem claro. Mas essas boas obras, elas têm um fundamento. As boas obras começam naquilo que, sim, expressamos ao nosso Deus, por meio da adoração que prestamos a Ele. As boas obras que ansiamos ver no horizonte das nossas vidas, começa com o que é feito do alto para nós, começa numa relação vertical, começa naquilo que Deus faz por nós e em nós, começa pela boa e perfeita obra de Jesus na nossa vida, e a nossa consequente resposta a Ele em amor, cumprindo, portanto, Mateus 22, o grande mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas, e amem ao próximo como a si mesmos. Amem uns aos outros. E isso culmina, portanto, no texto que, ao falar sobre esse recente fenômeno, recente e crescente fenômeno, não tem como não olharmos para a orientação direta, imperativa e expressa do versículo 25 de Hebreus 10. Não deixemos de congregar-nos, não deixemos de nos reunirmos como igreja. A ideia aqui faz menção direta à palavra original, da onde traduzimos igreja, chamados para fora. Saiam das suas casas, dos seus lares e vamos nos reunir como igreja. Ou saiam das suas próprias casas e vão às casas dos outros irmãos, como era o hábito da igreja originária do Novo Testamento, e vão constituir assembleia. Reúnam-se na sinagoga, reúnam-se no pátio do templo. Atos dos Apóstolos nos mostra os relatos encorajadores e inspiradores da igreja nascente. O ponto é que nesse período já era o costume de alguns deixar de congregar. A igreja da diáspora, a igreja dos judeus, dos hebreus, que já estava espalhada por toda a Ásia Menor e chegando em partes da Europa, em razão da perseguição que se acirrava, e aqui mesmo na carta aos Hebreus a gente vai ver os problemas gerados pela perseguição e o chamado do escritor aos Hebreus para que os irmãos fiquem firmes, sendo testemunhas, sendo mártires, porque existe perseguição. Só que a perseguição já estava causando em alguns um hábito, um costume de simplesmente não vamos mais nos reunir, não vai ter mais reunião. Acredita-se que naquele tempo a reunião da igreja era diária. Quando a igreja nasce era todo dia, constituindo a assembleia solene, todo dia, palavra de Deus sendo proclamada, ensinada, povo orando e adorando com louvores a Deus. Mas a perseguição foi se acirrando, os problemas foram ficando cada vez mais atrozes, e alguns desanimaram. Por isso a orientação do Espírito Santo por meio da carta é: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Antes, encorajamos
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Existe uma urgência em se reunir como igreja, não apenas porque queremos deixar a máquina funcionando, as engrenagens rodando, não é por isso. Nos reunimos como igreja porque fazemos parte dessa grande história da redenção. E há uma urgência de encorajarmos uns aos outros a permanecermos reunidos como o Senhor mesmo ordenou que assim o fizéssemos. Estivéssemos reunidos como igreja, na expressão local. Pois bem, os versos 22, 23 e 24 têm como ênfase aproximar-se com fé, guardar firme a confissão da esperança e estimular ao amor. Fé, esperança e amor. Mais uma vez, fazendo menção às 3 virtudes que permanecem, como Paulo ensina em 1 Coríntios 13:13. 3 virtudes permanecem: fé, esperança e amor. Fé para o já, esperança naquilo que há de se cumprir no ainda não. E em todas essas esferas, no tempo e no espaço, amor entre os irmãos. Com esses passos, nós, portanto, não temos outra alternativa, não temos uma modal onde nos adaptamos para viver como igreja. Se somos um povo que se aproxima com fé, se apega à esperança e ama a Deus e uns aos outros, não existe uma alternativa para o chamado a congregar como igreja. Só existe a alternativa da obediência. Só existe esse caminho: obedecer, viver em igreja e em comunidade, constituir assembleia, como costumamos expressar aqui. É claro, e todos sabemos, amados, que a igreja não são as estruturas, não é prédio, não é parede, não são bancos, a liturgia que é feita, claro, mas tudo isso é expressão de quem nós somos diante da presença dele, por causa da obra dele. O que buscamos aqui, em especial nessa igreja local, fazer com todo zelo, atenção, temor e tremor, para obedecer às instruções à luz da palavra dele, para sermos uma expressão pública de fé para a glória dele, de modo a trazer, sim, ensino biblicamente fiel, palavra que não negocia em nome da contextualização a verdade, e fazer tudo isso de modo que Jesus Cristo seja exaltado como nome sobre todo nome. O nome conhecido seja o nome de Jesus, e não o nome da ICNV Vila, ou não o nome da denominação. O que fazemos tem como objetivo final isso. Quem vai ser conhecido? Jesus. Homens vão passar, líderes passam, pregadores passam, Jesus permanece para sempre. Por isso somos chamados a uma caminhada, e a nossa forma de nos posturarmos diante da sutileza do movimento dos desigrejados, que tem argumentos que se baseiam nas falhas das estruturas e dos líderes evangélicos, é simplesmente nos apegar àquilo que permanece e permanece para sempre, porque veio daquele que vive e permanece para sempre, que é o nosso Senhor Jesus. Andar com fé, fé no já, no tempo chamado hoje, no dia mau, recebendo essa virtude de Deus, para na terra dos viventes declarar à luz da palavra que Jesus Cristo reina e Ele é o pastor da igreja, é o sumo pastor da igreja. Eu já ouvi o bispo Weber falando isso aqui uma vez, e como amo essa declaração e sei que é genuína da parte dele. Eu sou o pastor auxiliar de Jesus aqui. E todos nós somos auxiliares
ministros, servos do grande propósito do nosso Senhor no seu reino que começa já. Por isso, cheios de fé, seguimos aqui como igreja. Sim, numa era corrompida de falsos líderes e falsa doutrina, permanecemos fiéis naquele que é fiel. Por isso, em segundo lugar, a nossa esperança está nesse ainda não. A fé no já, que olha para a obra do Cordeiro imolado, do Cordeiro sacrificado na cruz, tem uma esperança no leão da tribo de Judá que há de vir, que faz com que andemos nesses dias com temor e tremor, corações buscando purificação, arrependimento, coração em arrependimento, súplicas diante do Senhor, para que sejamos transformados e passemos pelo processo de santificação, de fé em fé e de glória em glória, porque cremos que Ele há de vir, Ele há de voltar, guardando e se apegando a isso com firmeza, e lidando uns aos outros com amor, amor de verdade, entrega sacrificial. É custoso, sim. Envolve a morte do orgulho, sim. Envolve o dar o braço a torcer, como falamos no coloquial, sim. Envolve o dar a outra face, sim. Envolve por vezes ouvir as coisas que julgamos injustas ou pesadas demais, sim. Amor uns aos outros. O desafio é fazer isso no aproximar-se da volta de Jesus, onde o amor de muitos se esfria. Por isso devemos nos apegar à fé, cheios de esperança, guardar com firme esperança, para hoje poder amar um ao outro e, consequentemente, cumprir a ordem de congregar, de se reunir como igreja. Eu creio, portanto, para a conclusão dessa mensagem, meus queridos, em primeiro lugar, aproxime-se. Aproxime-se com fé. Aproxime-se do Senhor Jesus, no tempo chamado hoje. Não adie. Não adie se aproximar do Senhor na sua vida pessoal e em vida comunitária. Em segundo lugar, apegue-se, agarre essa esperança. Os dias são maus e a minha notícia para você a respeito do tempo chamado hoje não é muito alvissareira. Eles vão ficar piores. Por isso, apegue-se, agarre a esperança da confissão do nosso Senhor Jesus, do nome do nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Apegue-se hoje, agarre hoje essa esperança. E simplesmente, tão somente, e confesso que a respeito dessa última implicação orei e pensei bastante. 3 respostas com a letra A no começo. Aproxime-se, apegue-se e ame. E aí eu confesso que eu fiquei pensando nisso. Amar como uma resposta que devemos dar ao nosso Senhor e ao próximo. A forma de vermos o amor, segundo a lógica romantizada daqui da nossa cultura brasileira, ela é muito curiosa. A gente acha que amor é um sentimento que vem e toma conta, assim, né? Eu estava outro dia no trabalho com um colega que é cristão também, e ele lembrou de uma antiga canção que foi popular na década de 90, no meio evangélico, de um determinado cantor que a forma como ele cantava parecia uma música romântica.
Uma música romântica para, né, marido e mulher. Vou ficar aqui. Aí ele cantava, o moço lá. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. É uma música velha, né? Alguns aqui vão lembrar e já estão rindo. E aí eu saí e fiquei pensando, né? Há um clima todo diferente. Cara, né, queria ser meio roupa nova, assim. É uma música estranha. Quando eu ouvi essa música, eu era tenro na fé cristã, era novinho na fé cristã, e como todo novinho na fé cristã, se eu cometo equívocos e falhas hoje, imagine 20 anos atrás, eu cometia muito mais. Era meio durão, né? Era meio durão, meio ogrão, assim. Imagina, a falta de domesticação não tinha Dona Maria na minha vida, então era um bicho selvagem. E aí, eu ouvi, eu não vou cantar isso para Jesus não, rapaz, eu sou cabra macho, eu não vou cantar isso não. Há um clima todo diferente, que aquece e mexe o coração da gente. A música era assim. Por que eu estou fazendo menção a isso? Você pode gostar da música, não tem problema. A gente já falou, tem música que você gosta de cantar, cante para você, cante no escritório, no banheiro, no carro, enfim. Mas não é uma música congregacional. Mas por que eu estou falando disso? Porque por vezes a nossa ideia de amor, sobre a nossa ótica e lógica romântica, da maioria dos brasileiros, por gerações e gerações, tendo a ideia de amor projetada por meio de novelas e filmes de Hollywood, é como uma coisa que literalmente vem, toma conta dos nossos sentimentos e... é só sentimento, sentimento. Mas o amor, de acordo com a lógica cristã e com a direção do Evangelho, é uma posição tomada, é um mandamento. O mandamento é amar, é uma ordem amar, e não apenas amar a Deus, porque quando olhamos a nossa situação originalmente contrária e odiadora a Deus e a si mesmo, quando somos tocados, quando somos transformados, quando somos alcançados, não dá para esperar um sentimento que toma conta do meu coração. Não dá para cantar como poeta, alguma coisa acontece no meu coração. Não, meu amigo. Não, minha amiga. O que acontece é que todos éramos destinados à condenação eterna. E o amor de Jesus não foi uma frase romântica ou uma canção romântica. O amor de Jesus foi uma brutal morte num instrumento de tortura chamado cruz, por mim e por você. A nossa resposta não pode depender dos nossos sentimentos, não pode depender do clima, ela tem que depender tão somente do que já foi feito de maneira perfeita e definitiva na cruz. Hoje cabe, portanto, isso, amar. Amar como decisão, amar como uma postura frontal. O movimento chamado desigrejado se prolifera muitas vezes porque na seara evangélica em geral, o amor de muitos está se esfriando. É claro que ainda que tenhamos comunidades cheias de amor, cheias do Espírito, cheias da palavra de Deus, muitos vão deixar de congregar, até porque isso é bíblico, é profético. O amor de muitos vai se esfriar, mas ainda haverão de ficar remanescentes. Ainda haverão de ficar. Que a gente seja encontrado entre os remanescentes. Que a gente seja encontrado entre esse povo que se aproxima de Jesus, que se apega à esperança e que simplesmente ama, obedece em amor, porque o dia se aproxima, a volta de Jesus se aproxima. Nós recebemos essa vida para viver, essa vida física, temporal. Não vamos desperdiçar a nossa vida, amados. Vamos nos aproximar de Jesus hoje, vamos nos apegar a Ele hoje, e vamos amar a Ele, e obedecendo a Ele, amar uns aos outros hoje, porque o dia se aproxima. O dia se aproxima. E eu não quero ser encontrado diante dele, e não quero que meus irmãos e irmãs sejam encontrados diante dele em falta. Queremos ser encontrados diante dele agradando a ele,
amando a Ele, dando a devida resposta a Ele, porque o que Ele fez é perfeito. Ele é perfeito. A igreja do Senhor Jesus, enquanto gloriosa, também é perfeita. É corpo de Cristo, é família de muitos filhos semelhantes a Jesus, é noiva de Cristo. E Ele vai voltar para ela, Ele vai voltar para um casamento com ela. Então, antes de simplesmente tomar o acesso alternativo, de buscar novas configurações, de adaptar, de improvisar, nos aproximemos dele, nos apeguemos firmemente à confissão da esperança e amemos a Deus e uns aos outros. Você crê dessa forma? Então fica de pé comigo para fazermos juntos uma oração a Deus nessa direção.